Sou o professor Rogério. Hoje vamos falar sobre cadeia de suprimento sustentável. O objetivo dessa aula é compreender os fatores de sustentabilidade da cadeia de suprimentos, como o triple bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade, e também sobre pegadas de carbono. Quando se fala de sustentabilidade, a preocupação é justamente com as atividades humanas que acabam afetando a questão de poluição e, nesse caso, afetam negativamente a sustentabilidade do planeta a longo prazo. Falar de sustentabilidade, esse termo ele é definido nos anos 1987 como sendo a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades. Ou seja, resolver a situação atual sem comprometer, a existência humana no futuro. O triple bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade, ele enfatiza três pontos chaves, que é justamente isso aqui: meio ambiente, economia e sociedade. Vamos ver como esses três elementos interagem. Então, aqui está a figura que apresenta o tripé da sustentabilidade, ou seja, são os pilares da sustentabilidade. E nesse caso, nós temos então o ambiente, voltado para as questões ambientais e do planeta, a questão social, voltada para pessoas, e a questão da economia, ou seja, voltado para a lucratividade, a sustentabilidade econômica do empreendimento. Agora, a gente vai falar pontualmente de cada um desses pilares. Nesse caso, quando a gente aborda ambiente, ou seja, planeta, então estamos falando das questões de mudanças climáticas, consumo de energia, temos também a questão da biodiversidade, a poluição do ar, entre outros elementos, envolvendo aí a questão ambiental. Seguindo agora para o social. O pilar social aborda a questão de direitos humanos, educação, as normas trabalhistas, laborais, a questão de saúde e até mesmo diversidade. Falando agora da questão econômica, então, um dos fatores é o PIB, o Produto Interno Bruto, também retorno sobre investimento, impostos. Então, a gente observa que são fatores ligados à questão econômica. Fatores como corrupção, redução de pobreza, ética corporativa também estão inseridos nesse pilar da sustentabilidade. A filosofia dos pilares da sustentabilidade pode ser aplicada no âmbito da cadeia de suprimentos, que é justamente o foco aqui da nossa disciplina. E nesse sentido, a gente vai observar o seguinte: olha, para tentar reduzir o impacto das atividades da cadeia de suprimentos, então nós observamos o seguinte: olha, possibilidade de utilizar veículos mais eficientes para reduzir o impacto dos ambientais. Esse é um dos pontos. Outro, treinar funcionários visando identificar oportunidades de melhorias de processos e, consequentemente, redução do impacto ambiental. Mais um elemento, alcançar o equilíbrio financeiro com produtos de menor impacto ambiental. Então, rever a questão de materiais, de movimentação, no sentido de reduzir esse impacto ambiental em toda a cadeia de suprimentos. Nesse sentido, também temos o termo gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa são gases emitidos a partir de um conjunto de atividades humanas e têm o potencial de elevar a temperatura do planeta.
Atividades voltadas para produção, transporte e até mesmo tarefas do dia a dia podem elevar esses rastros de poluição no planeta. E justamente esses rastros de poluição são chamados de pegada de carbono. Então, a pegada de carbono é o total de emissões de gases de efeito estufa expresso em dióxido de carbono equivalente, ou seja, CO2e, esse E de equivalente. A cadeia de suprimentos desenvolve atividades como fabricação, armazenagem, transporte e a crescente utilização de cadeias de suprimentos globais acaba provocando aí a utilização de atividades de transporte que vão impactar fortemente na questão ambiental, ou seja, trabalhando a ideia de transportes de longas distâncias. Nesse caso, as cadeias de suprimentos globais acabam tendo um maior impacto na pegada de carbono. A intensidade de transporte também pode ser medida. E, nesse caso, a medição dessa intensidade de transporte é feita pela divisão entre quilômetros percorridos e a quantidade de produtos que é transportado. Então, as empresas buscam reduzir a intensidade de transporte e alcançar, dessa forma, melhores níveis de ecoeficiência, ou seja, uma relação melhor entre quilometragem e quantidade de produtos transportados, dessa maneira alcançando a ecoeficiência. Medidas para melhorar a ecoeficiência na cadeia de suprimentos. E nesse caso temos análise da concepção de produtos e lista de materiais. Então, observar aí os itens que compõem um determinado produto. Revisão da estratégia de sourcing, né? Ou seja, a busca por fornecedores, revisão das opções de transporte, melhoria na utilização dos transportes e utilização de estratégias de adiamento. Quando a gente fala de estratégia de adiamento, estamos também falando da postergação. Quer dizer que eu consigo postergar uma determinada viagem ou transporte e, dessa maneira, consolidar uma maior quantidade de produtos num veículo, ou seja, uma única viagem transportando maior quantidade de produtos. Essa é a ideia do adiamento e da postergação na cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos pode ser dividida em 5 processos principais. Estão eles aqui. Então, design, fonte, o fazer, entregar e, quando necessário, o retorno, que seria o retorno do produto à cadeia de suprimentos. Vamos analisar cada um desses pontos. No caso de design, é a escolha dos materiais para os produtos e também para embalagens. Ou seja, ao se falar de design, eu estou buscando definir materiais para a fabricação, embalagem, todo um conjunto de elementos que vão gerar lá na frente um produto a ser comercializado, entregue para o cliente. Também, características físicas do produto, em termos de densidade do produto, sabe-se que, dependendo da densidade do produto, eu tenho maior ou menor dificuldade de transportá-lo. E também foco em oportunidade para reutilização e também reciclagem, pensando na ideia de retorno desse produto à cadeia de suprimentos, à revalorização e, dessa maneira, evitar utilizar materiais extraídos da natureza e sim utilizar materiais reciclados na produção de novos itens. Vamos para o próximo ponto, que é justamente fonte. Quando a gente fala de fonte, estou pensando em fornecedores, especificamente a localização dos fornecedores, que pode impactar diretamente o consumo de recursos.
Ou seja, implicações ambientais da fonte de suprimentos, por exemplo, né, chamamos de milhas alimentares, ou seja, qual a distância percorrida desde o produtor até a mesa do consumidor, né? E essa distância percorrida acaba gerando impactos ambientais. Questões também ligadas à sociedade ética. Todos esses elementos acabam influenciando na definição da fonte, ou seja, definição dos fornecedores. O próximo item é o fazer. Então, quando a gente está falando do item fazer, estou falando efetivamente da produção. E, nesse caso, melhorar o rendimento da energia, então utilizar equipamentos, máquinas com melhor desempenho energético, e também melhor desempenho em termos de produção, reduzir o desperdício e retrabalho. Qualquer tipo de retrabalho seria uma necessidade de refazer o produto, logo, né, utilizando mais energia, mais trabalho e maior impacto ambiental. Também redução e eliminação da poluição e emissões. Então, o fazer deve levar em consideração esses elementos, reduzindo impactos ambientais. Temos também o item entregar, que nesse caso estamos falando de otimizar a configuração da rede, ou seja, identificar pontos na rede de distribuição para que, a partir daquele local, eu consiga rapidamente acessar o cliente, dessa maneira diminuindo aí, né, as distâncias de transporte. Reduzir a intensidade de transporte, como a gente já falou lá atrás, é aquela relação, né, para poder chegar na menor intensidade de transporte, e também reconsiderar os modos de transporte. Que tipo de modalidade de transporte, característica de transporte poderiam reduzir aí o impacto ambiental? Nós temos verificado fortemente a substituição de veículos à base de combustão interna, né, por veículos eletrificados, que aí tem um menor impacto ambiental. Então, seriam alguns pontos relacionados à entrega. Finalmente, o elemento aqui, o fator retorno. E nesse caso, é quando a gente fala em desenvolver as capacidades de logística reversa. Ao falarmos de logística reversa, estamos falando realmente do planejamento, da operação e do controle do retorno desses itens aos canais de produção e de revalorização, né? Então, desenvolver esses canais de modo que eles também sejam tem um bom desempenho é fundamental para toda a cadeia de suprimentos. Também é importante gerenciar o ciclo final de vida do produto, identificando ali qual é a destinação final desses itens quando o término da vida útil desse produto. E, finalmente, criar cadeias de suprimentos do tipo círculo fechado, em que você pode reutilizar o material para desenvolver outros produtos. Considerações finais. Então, nessa aula, estudamos a filosofia triple bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade. Foram apresentados os aspectos da sustentabilidade nas cadeias de suprimentos e analisamos iniciativas para aumentar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos. As referências, estudamos então, trabalhamos essa aula com o livro do Christopher. Bom, fechamos por aqui. Obrigado pela atenção, bons estudos, ótima semana e até a próxima!